Uma floresta, uma menina e um manequim. A fartura. Lene Chiarello. Era uma vez uma menina. O nome dela era Maria Joana. Maria Joana e sua família moravam em um planeta em que havia fartura. Grande parte do planeta era formada por uma densa e exuberante floresta. Em volta desse planeta existiam outros planetas, com água, muita água, muita água. Muita água salgada e areia. Muita água salgada e areia, e baleias, e tubarões, e camarões, e peixes. Haviam vários outros planetas vizinhos, e lá no céu, para iluminar a todos esses planetas, foi pendurada uma grande estrela, que às vezes era desligada, fazendo que ficasse tudo escuro. No escuro, as pessoas dormiam, descansavam, carregavam os neurônios para o seu cérebro funcionar melhor. E quando essa estrela voltava a brilhar, tudo iluminava, inclusive as ideias. As nuvens também ficavam lá no céu. Elas ficavam andando para lá e para cá. Quando elas se juntavam para uma reunião, faziam barulho, soltavam faíscas e às vezes até choravam de alegria. As lágrimas das nuvens não eram salgadas como as nossas. Essas reuniões de nuvens precisavam acontecer com bastante frequência, para que os animais e as plantas e as pessoas pudessem beber de suas lágrimas. Sem elas, todos morreriam. As árvores da densa e exuberante floresta eram enormes e frondosas, e nelas se agarravam ervas trepadeiras. Embaixo delas havia árvores menores, flores, arbustos, tudo formando uma comunidade de vegetais, abundantemente belos, harmoniosos, encantadores, solidários e vivos. Vista do alto, fosse de uma aeronave ou mesmo de um drone, a floresta parecia um mosaico, um lindo mosaico colorido. Eram paus-brasil, angicos, perobas, jequitibás, cedros, canelas, jacarandás, ipês, manacás da serra, guapuruvus, jabuticabeiras, palmitos, ananás, figueiras e muitas outras árvores. Caminhando pelo chão, podia-se ainda admirar muitas begônias, bromélias, orquídeas, cipós, com flores encantadoras. Imagine então os animais: morcegos, ratos, aranhas, papagaios, sapos, pererecas, jacarés do papo amarelo, micos, leões dourados, bugios, as-bandeira, tatus, canastra, araras azuis, pequenas, muriquis, antas, onças pintadas, jaguatiricas, capivaras, muitos insetos. Meu Deus, nem consigo descrever de tantos que eram. Rios e córregos cortavam a floresta, mas suas águas não eram salgadas, nem tampouco doce. Era uma água pura, fresquinha, límpida, sem cheiro, sem sabor. Uma maravilha nesse planeta em que morava Maria Joana e sua família. Nesses rios e córregos haviam várias espécies de peixes menores, alguns até bem pequenos, encantadoramente coloridos. Bem antes da família de Maria Joana chegar à floresta, nela viviam e conviviam em comunidades milhares de pessoas. Pessoas que trabalhavam, dançavam e buscavam sabedoria, valentia e conhecimento. Também oravam às forças do universo e aos espíritos dos familiares falecidos. Derrubavam árvores, fazendo uma clareira no meio da floresta, onde construíam suas casas com os troncos e as cobriam com as folhas. Essas pessoas se alimentavam de frutas, de folhas, de raízes, todas colhidas na floresta. Comiam também alguns peixes, larvas e mel. Alguns caçavam e até matavam animais para comer, mas só matavam o que iriam consumir
e só derrubavam o que fosse preciso para suas necessidades. Preservar a floresta e tudo que havia nela era um lema dessas pessoas. Com o tempo, começaram a chegar ao planeta onde os pais de Maria Joana escolheram para morar pessoas dos planetas vizinhos. Eram pessoas de diferentes costumes, de diferentes gostos e diferentes modos de viver. Em harmonia, foram se distribuindo pela floresta, cada família ocupando seu espaço. Cada família passou a cuidar do seu espaço, como fazia o povo da floresta, que cuidou do planeta enquanto viviam nele. Cada dia aumentava o número de famílias que chegavam. Os pais de Maria Joana, seu Abel e Dona Rita, saíram do planeta de seus pais, um lugar muito distante, passaram então a fazer parte da floresta. Abel e Rita, lá no seu planeta de origem, brincaram, cresceram, namoraram, noivaram e casaram. Ao chegarem ao novo planeta, trabalharam no seu espaço de floresta e nunca deixaram de orar ao Criador de todos os planetas e aos espíritos das pessoas que já haviam passado por ali. Sobre isso, também tem uma história interessante para contar. O que se sabe é que os espíritos saíam dos corpos das pessoas que faleciam, embarcavam em uma linda nave espacial cheia de luzes que piscavam de todas as cores e iam morar em outro planeta. A nave tinha um formato de um anel de brilhantes. A pedra maior, bem em cima da nave, brilhava tanto que algumas pessoas até ficavam esperando por esse dia. Alguns dizem que o nome do planeta onde estão os espíritos é o céu e que ele não tem formato nenhum. Ele é como o vapor, vai se movendo e se modificando a todo instante. Voltando à história principal, ao chegarem, Abel e Rita encontraram somente a floresta encantadora e exuberante, povoada por animais e vegetais de inúmeras espécies. Já não havia mais ninguém do povo que nasceu na floresta. Ouviram falar que esse povo cuidara sempre muito bem da floresta, para todos que viessem habitar nela tivessem alimentos e felicidade. Um paraíso. E lá foram eles, ao trabalho, derrubar árvores, abrir uma clareira e construir uma casa. Abel e Rita ajudavam pessoas que necessitavam, que iam chegando dos outros planetas e nada ou pouco sabiam da floresta. Também olhavam a lua, descansavam, acordavam, trabalhavam. E tiveram 3 filhas, Maria Elizabeth, Maria Joana e Maria Eduarda. Elas nasceram nesta ordem, portanto, Maria Joana não era a mais velha, nem a caçula. Maria Elizabeth, a irmã mais velha de Maria Joana, tinha traços do papai Abel e da mamãe Rita, cabelo ruivo, nem tão liso, nem tão encaracolado. As pessoas dizem levemente ondulado. Linda menina! Linda também Maria Joana, a protagonista de nossa história, e que ainda vai viver tantas outras aventuras e descobertas. Puxou mais ao pai, seu Abel, que tem cabelo escuro e encaracolado. A caçula, Maria Eduarda, além de ser a cara da mãe, também gosta de bichos de pelúcia, em especial um Bambi, mas falarei mais dela em uma próxima aventura. Papai Abel e mamãe Rita escolheram tal planeta para morar porque ouviram falar que havia fartura, estudo para as filhas. Eles queriam muito que as filhas estudassem com professores, pessoas que se dedicavam a ensinar mais coisas do que eles já ensinavam em casa. Mais pessoas ensinando, mais pessoas trabalhando, mais pessoas com conhecimento e mais pessoas felizes. Era o que dizia Dona Rita.
Logo começou a chegar muita gente de outros planetas e eles formavam clareiras enormes, instalando vilas no meio da floresta. Com o tempo, essas vilas ficavam tão grandes que pareciam mudar seu nome. Deram a elas então o nome de cidade. A cidade era muito diferente da floresta. Lá havia, entre tantas coisas diferentes, pessoas de plástico, paradas atrás de vitrines de lojas, vestindo roupas e sapatos que as pessoas como você poderiam comprar. Essas pessoas artificiais das vitrines eram denominadas manequins. Manequim de loja. Há outros tipos de manequim, mas vamos falar disso outra hora. Agora, vamos falar somente dos manequins de lojas. Tudo bem assim? Ok, muito bom. Pois bem, a primeira vez que Maria Joana foi à cidade, ela se assustou com os manequins de loja. Eles ficavam ali de pé, encarando você, com aquele olhar parado, não piscavam nunca, pareciam que eles queriam dizer alguma coisa e a voz não saía. Quando Maria Joana ia à cidade com seus pais e suas irmãs, ela passava longe das vitrines das lojas. E se precisassem comprar roupas para ela, iam a uma loja que não havia manequins nas vitrines. Maria Joana até se imaginou um manequim de loja. Pensou em pessoas entrando e saindo da loja e ela lá na vitrine, parada, sem piscar, sem falar. E ela não se imaginava como criança, mas sim como adulta, como sua mãe, a Dona Rita, porém com o cabelo diferente do da mãe. Mamãe Rita tinha o cabelo claro e liso, e ela tinha o cabelo escuro e todo encaracolado, como o do papai Abel, lembra? Ainda assim, Maria Joana não se sentia à vontade com os tais manequins. Um dia, a família estava andando em uma rua e, ao dobrar a esquina, deram de cara com a vitrine enorme, cheia de manequins. Maria Joana deu um salto para trás de susto, caiu sentada no chão. Foi quando um manequim alto, de cabelo preto e de bigode bem grande a encarou. Ele parecia do tamanho do mundo e parecia sorrir para Maria Joana. Então ela gritou: "Tio Oliver! O que faz aí parado? Quer me matar do coração?" Mas o manequim só olhava e sorria para ela. "Papai, por que o tio Oliver não responde? É ele, não é?" "Não sei, vamos falar com ele." E entraram todos na loja, de mãos dadas, Maria Joana com o papai e as irmãs com a mamãe. Ao entrarem, várias atendentes se dirigiram à família que acabara de chegar. Umas perguntavam o que queriam comprar, outras cumprimentavam, desejando um bom dia, outras elogiavam os olhos ou os cabelos das meninas, outras não sabiam nem o que dizer, somente sorriam, sobravam atendentes. Mas Maria Joana estava gelada, pensando no tio lá na vitrine, parado, na mesma posição. Quem sabe lá há tanto tempo, sem piscar, com uma palavra presa na garganta. Meu Deus, será que ele estava com fome, com vontade de fazer xixi? Será que ele poderia ao menos soltar um pum lá na vitrine da loja? Pensando nisso, ela deu um risinho baixo, porém breve, e logo voltou a se preocupar com o tio Oliver. Então, soltou o verbo: "Viemos falar com o tio Oliver. A senhora pode chamá-lo, por gentileza?" Como ninguém entendeu nada, seu Abel socorreu a filha. "Vamos fazer assim, Maria Joana. Mamãe e suas irmãs vão olhar vestidos e sapatos, enquanto você e eu vamos conversar com o tio Oliver. Pode ser?" Como foi a conversa de Maria Joana com o tio Manequim? E se ela perdeu o medo de manequim de loja? Eu vou contar outra hora. Agora eu preciso terminar a história da fartura que prometi.
Ah, só uma coisinha antes. Para vocês me lembrarem de contar também sobre as mãos de algumas crianças que viviam na cidade. A palma da mão de algumas crianças tinha o formato de uma maçã e se iluminava ao toque. O que posso dizer agora, bem rapidinho, é que essas crianças com a palma da mão em formato de maçã, ao iluminá-las ao toque, conseguiam ler os nomes de todas as pessoas que moravam nesse planeta. Eram como mãos que armazenavam informações. É uma história muito especial e interessante, mas, como eu ia dizendo, antes de relembrar a história do manequim, os pais de Maria Joana cortaram as grandes árvores para construir a casa e os alojamentos para os animais. Espera um pouco, alojamento para animais? Eles não viviam na floresta? Pois é, nem todos. Como assim? Assim, as frutas e as raízes que a floresta oferecia não era suficiente para alimentar toda a família. Então, começaram a produzir outros alimentos. No espaço onde existiam as árvores, queimaram os galhos que restaram no chão e nesse espaço colocaram no solo sementes de diferentes espécies, de milho, de arroz, de amendoim, de café e outras sementes. Além de plantar, as pessoas também criavam animais e por isso precisavam de alojamentos para eles. Vou falar disso mais adiante. Esses espaços onde as famílias produziam alimentos e criavam animais chamavam-se sítio, chácara, roça ou fazenda. Dependia do tamanho. As menores eram chácaras, as maiores, fazendas. Então foi assim que as pessoas que vieram de outros planetas se organizaram na floresta do planeta onde a família de Maria Joana passou a morar. Chácaras, sítios, roças, fazendas e cidades. Outra hora eu conto das cidades, junto com a história dos manequins da loja e das mãos das crianças em formato de maçã. Hoje vou contar um pouco da roça. Vou chamar de roça porque era assim que a família de seu Abel e Dona Rita falavam, lá na roça. Lá na roça, a família de Maria Joana plantava café, colhia os grãos, secava-os e vendia-os na cidade. Com o dinheiro que recebia pela sua venda, comprava o que a família precisava: roupas, sapatos, animais, sementes, canela de pau, açúcar, sal, feijão, arroz e café moído. Comprar animais? Pois é, comprar animais. Como assim? Assim, comprou um cavalo, 2 bois, 6 vacas, 10 porcos, 4 coelhos, 20 galinhas, 3 galos, 8 carneiros e um cachorro. Alguns gatos apareceram, ninguém sabia de onde, e passaram a morar com os demais animais da família de Maria Joana. Como eu ia dizendo, alguns animais foram acomodados em galpões, os alojamentos a que me referi antes, e eram alimentados com farinhas e farelos especiais. Outros viviam soltos, num cercado onde havia pasto para se alimentarem. O cavalo era usado como montaria para irem à cidade. Os bois puxavam um instrumento que mexia o solo antes que fossem colocadas as sementes. Eles também puxavam o carro de boi, cheio de produtos da roça, para os galpões, e dos galpões para a cidade. O carro de boi foi construído por seu Abel, com madeira das árvores que derrubou da floresta e com a ajuda de Dona Rita. As vacas eram bem alimentadas, porque delas era retirado o leite que a família de Maria Joana e as outras bebiam depois de fervido no fogo, ou até mesmo sem ferver. Com o leite tirado das vacas, também fabricavam queijo, manteiga e requeijão. Nas receitas de pão, de biscoito, de bolo, de macarrão, um dos ingredientes era
o leite. O outro ingrediente era o ovo. Os ovos que as galinhas colocavam todos os dias eram colhidos para fazer essas receitas ou para serem comidos puros, fossem aquecidos em água fervente, fritos ou ainda na forma de omelete. No lugar das árvores derrubadas da floresta, a família de Maria Joana, bem como as outras famílias que moravam na roça, plantavam outras árvores que produziam frutos como a maçã, a pera, o marmelo, o caqui, a uva, o kiwi, a azeitona, a noz, a laranja, o limão, a tangerina e muitas outras. Até próximo à casa e os galpões, no solo era plantado batata, mandioca, amendoim, cana-caiana, temperos, verduras e chás. Na roça não havia muito dinheiro, porque o preço do café caía quando a produção aumentava, mas havia fartura de comida, as pessoas se alimentavam bem e bem alimentadas pouco adoeciam. Se adoeciam, nada que um chá de ervas não desse conta de curar. Havia casos graves que as ervas não curavam, mas eram raros, muito raros. Havia fartura de alimentos, fartura de trabalho, fartura de virtudes, fartura de coragem, fartura de força, fartura de paciência, fartura de dedicação, fartura de solidariedade. As pessoas se dedicavam à família, ao trabalho, ao louvor ao Criador dos planetas e aos amigos. Essa fartura podia ser visualizada todos os dias na casa de Maria Joana. Maria Joana, vamos almoçar? Já lavou as mãos? Onde estão suas irmãs? Antes de continuar, tenho uma dúvida para dividir com vocês. Por que as mães fazem mais de uma pergunta ao mesmo tempo e ficam umas araras se não recebem respostas? Elas já sabem as respostas, não sabem? Não sei. Por que me perguntam? Mas elas são as mães. Como eu ia dizendo, na casa de Maria Joana havia abundância de alimentos. A mesa da refeição era sempre farta de polenta, frango ao molho com colorau, quirela com costelinha de porco, chuchu, abobrinha, quiabo, arroz, feijão, ovo, queijo, requeijão, manteiga, linguiça, que secava ao varal sobre o fogão a lenha, pão assado no forno, também a lenha, arroz doce com canela em pau, doces de frutas, aliás, muitos doces de frutas. E a fartura vinha do solo e de muito trabalho. Você sabe o que é saudade? Eu acho que Maria Joana, quando cresceu, guardou consigo um grande acervo de aromas para sentir saudade. Gente chique diria: os aromas da culinária. Eu digo mesmo os aromas da comida da infância. Eu que contei essa história toda, já sou grande, não sou mais criança e sinto saudade da comida, das brincadeiras, dos amigos, da escola, da liberdade, de tudo da infância. Ah, a infância, que saudade! Eu também fui criança. As crianças, ao se tornarem adultas, sentem saudades. E o acervo dos meus aromas são iguais aos de Maria Joana, que ainda inclui o café passado no coador e me fazem lembrar das manhãs brancas pela geada e das pessoas soltando vapor pela boca. São prazeres da roça, são prazeres como o banho de rio, a moenda de cana para fabricar melado e rapadura, o refrigerante com furo na tampa somente em dias especiais e o bicarbonato para gaseificar a limonada. Como eu disse, dinheiro quase não existia. Existiam lutas e dignidade. Existiam uma infância livre e feliz. Existiam as cantigas ao redor do luar, tanto na vida de Maria Joana quanto na minha.
Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Maria Joana, entre dentro desta roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Maria Joana, sou pequenininha, do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e mamãe no coração. Tenho certeza de que, assim como eu, Maria Joana também sente saudade da infância livre e feliz. Saudade das cantigas de roda ao luar. Porém, apesar de bonitas, eu faria diferente. Algumas letras de cantigas, como carregar papai e mamãe no coração. Outras, porém, poderiam ficar como foram inventadas. Essa, trava-línguas, por exemplo. Debaixo da cama tem uma jarra, dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, quanto a jarra arranha a aranha. E havia brincadeiras mil. Descer ladeira, em casca de coqueiro, passa-anel, amarelinha, ovo choco, três marias, pula corda, peão, pega-pega, bola de gude, banho de rio e muitas outras que nem me lembro mais. Mas o que mais as meninas de Dona Rita e seu Abel gostavam de brincar era de casinha. A casinha era sombra de uma árvore ou de cipós. Os móveis e as louças eram pedras e gravetos. As comidinhas eram folhas verdes colhidas na hora. As filhinhas das mamães meninas eram bonecas de milho verde. As bonecas de milho verde tinham cabelos rosa e amarelo. Às vezes, as meninas faziam tranças nos cabelos das bonecas de milho e lá ficavam elas, por horas, brincando de casinha, até a mamãe Rita chamar: vamos almoçar, vamos tomar banho, vamos isso, vamos aquilo. Um belo dia, a família de Maria Joana foi morar na cidade e as meninas precisavam aprender coisas que somente professores ensinavam em escolas. E escolas, no tempo de Maria Joana, só existia na cidade, concretizando então seu principal motivo de mudança para este planeta. A viagem foi breve, de um dia apenas, mas tudo mudou. E como mudou? Como foi a conversa de Maria Joana, seu pai e o manequim? Será que Maria Joana superou o medo de manequim de loja? Será que manequim de loja come? Como é a cidade? Ah, lembrei! Que história é essa de palma da mão com formato de maçã que armazena informações? Como foi a viagem e a vida de Maria Joana e sua família na cidade? Está curioso? Então você precisa ler volume 2. Uma floresta, uma menina e um manequim. A cidade.